Bom, para a gente começar, vamos direto a um fato que, olha, muita gente não sabe. Aquela famosa estátua de John Harvard, que é o grande ícone da universidade, então, na verdade, não é um retrato dele. É uma escultura do século XIX, uma fantasia, assim, de como seria uma pessoa do século XVII. Ela funciona muito mais como um símbolo, sabe? Uma alegoria da importância dos livros. Exatamente. E essa palavra alegoria vai ser o nosso ponto de partida. Nessa nossa conversa, a gente vai mergulhar fundo no mundo real do John Harvard e do início da colonização da Nova Inglaterra, lá no século XVII. E a nossa ferramenta principal vai ser um livro que talvez tenha pertencido a ele, um livro que mostra como a ideia de uma guerra cristã era muito mais que uma metáfora. Era algo que se manifestava em conflitos bem literais e espirituais. Certo, então o nosso material de base é essa análise de um livro da época, A Guerra Cristã, de um autor chamado John Downey, e as fontes conectam as ideias desse livro a eventos históricos bem pesados, tipo a Guerra Pequot, a polêmica com a Anne Hutchinson e até uma tentativa de educação intercultural num projeto chamado Colégio Indiano. O nosso objetivo aqui é entender como uma única imagem na página de um livro de quase 400 anos revela as tensões, a violência e as contradições daquela sociedade puritana. É uma jornada para a gente ver como a mesma fé que inspirava uma busca pelo conhecimento também podia justificar uma brutalidade que hoje choca a gente profundamente. Ok, vamos abrir esse livro então. A Guerra Cristã, de John Downey. A possibilidade dele ter estado nas mãos do John Harvard já é fascinante por si só. É como olhar pela mesma janela que ele olhou, né? E pelo que eu entendi, a porta de entrada para esse mundo é a página de rosto, que é toda ilustrada. Sim, a página de rosto era vista como o caminho para o livro. É uma gravura cheia de detalhes, quase um mapa mental da teologia puritana. Na parte de cima a gente vê a figura central, o guerreiro cristão. Ele está ali no meio de uma batalha, sendo atacado de todos os lados. E o que está atacando ele? O demônio, imagina? Sim, o diabo está lá, bem reconhecível, atirando uns dardos nele. Mas o que é realmente curioso é o que está do outro lado. Não é um monstro, é uma figura feminina chamada Abundância. É a personificação das riquezas e dos prazeres do mundo. Interessante. Então, um dos grandes inimigos era a abundância. A gente tende a pensar no diabo, no mal óbvio, mas por que a riqueza era vista como um ataque tão direto? Porque, para a mentalidade puritana, o conforto material, a busca por riquezas, isso desviava a alma do seu propósito principal, que era a salvação. Era uma tentação sutil, mas poderosa. E o fascinante é que o artista que fez essa gravura, um tal de John Payne, se inspirou num livro de um estudioso italiano, Cesare Ripa, que era basicamente um dicionário de símbolos. Isso mostra como essas ideias circulavam pela Europa toda. Que incrível! Era como um manual de como desenhar conceitos abstratos. E além do diabo e da abundância, tem mais alguma coisa acontecendo nessa cena? Tem sim. Acima do guerreiro, reforçando o caráter sagrado dessa luta, estão duas versões do nome de Deus em hebraico. Ou seja, é uma batalha em duas frentes. A tentação material de um lado e o mal espiritual do outro. Tudo sob o olhar divino. Certo. Mas a ilustração não para na batalha. Ela mostra o resultado, né? Na parte de baixo da página. Exato. A parte de baixo é a vitória. O guerreiro, agora um cavaleiro triunfante, aparece arrastando duas figuras acorrentadas, o diabo e o velho homem. Ah, esse velho homem é uma referência da Bíblia, né? Aquela ideia de deixar para trás o seu eu antigo, pecador, e se tornar uma nova pessoa. Perfeitamente. É a ideia de se livrar das roupas velhas do pecado. E não é só isso. O cavaleiro vitorioso está literalmente pisoteando a figura da abundância, mostrando seu total desprezo pelas riquezas. E ele está caminhando em direção a um destino claro. A mão de Deus, que surge de uma nuvem para lhe oferecer uma coroa, o símbolo da salvação. Então a mensagem é bem direta. A vida é uma guerra. Se você resistir ao diabo e às tentações do mundo, você ganha a vida eterna. Essa imagem era basicamente um mapa da jornada espiritual de um puritano. Era o GPS da alma deles. Uma visão de mundo onde não existia neutralidade.
Ou você estava lutando por Deus, ou estava sendo derrotado pelo mal. E essa jornada não ficava só no papel, certo? A gente sabe que essa ideia de guerra transbordou para o mundo real de uma forma bem literal. E é aí que a coisa fica complexa e sombria. Como a historiadora Laurel Thatcher Ulrich aponta, no mundo de John Harvard, a guerra cristã podia facilmente se transformar numa guerra de verdade. Conforme os colonos se expandiam, a resistência dos povos nativos era enquadrada nessa mesma lógica, sabe? Era uma manifestação do mal, das forças das trevas que precisavam ser combatidas. A alegoria virou justificativa. E o exemplo mais brutal disso é a Guerra Pequot, que aconteceu em 1637, um ano antes da morte do Harvard. Exatamente. A Guerra Pequot foi um conflito de uma violência extrema. O ponto culminante foi em maio daquele ano, quando soldados ingleses e alguns aliados nativos cercaram o principal forte dos Pequot em Missy, Connecticut. O que aconteceu ali foi terrível. Eles não só atacaram, eles incendiaram o forte com centenas de pessoas dentro, a maioria mulheres e crianças. E uma crônica da época descreve a cena com uma frase que, honestamente, é de embrulhar o estômago. A frase é: havia cheiro de carne frita. Nossa, chega a ser difícil de processar uma frase dessas. O fato de alguém ter escrito isso de forma tão fria, quase factual, talvez diga tanto quanto o ato em si. É a desumanização completa do outro. Exatamente. Essa frase encapsula a transformação da guerra alegórica numa carnificina literal. O inimigo deixa de ser uma pessoa e se torna só um obstáculo na guerra santa, um agente das trevas que pode ser eliminado sem peso na consciência. A linguagem da guerra cristã permitiu isso. Mas essa guerra não era só com armas de fogo. Naquele mesmo ano, no outono, a colônia foi abalada por um conflito interno, uma guerra de ideias que para os líderes puritanos era tão perigosa quanto a guerra contra os Pequots. Sim, a chamada crise antinomiana. Para os pastores e líderes da colônia, essa era, de novo, uma batalha entre Cristo e o diabo, mas desta vez pelo controle das almas da própria comunidade. O campo de batalha era o púlpito e a mente das pessoas. E a figura central dessa crise foi uma mulher, Anne Hutchinson, descrita como uma mulher visionária. O que ela fez de tão grave? Ela e seus seguidores, os antinomianos, começaram a organizar reuniões em casa para discutir os sermões, e eles ousaram criticar abertamente a teologia da maioria dos líderes religiosos, dizendo que eles pregavam uma salvação baseada em obras e não na graça divina, o que na visão da Hutchinson era uma heresia. Mas bani-la da colônia, isso não parece uma reação um pouco exagerada por uma discordância teológica, o que tornava as ideias dela tão perigosas para eles a ponto de expulsá-la? Essa é uma ótima pergunta. O perigo para líderes como John Winthrop era que a Hutchinson estava desafiando a autoridade da estrutura religiosa e, por consequência, da estrutura social inteira. Ela afirmava receber revelações diretas de Deus, o que minava a autoridade dos pastores como intérpretes da Bíblia. Numa sociedade teocrática, onde a ordem social e a divina eram a mesma coisa, isso era visto como uma ameaça existencial, uma insurreição espiritual. Então, na cabeça deles, ela não era só uma dissidente, era uma agente do caos. A mesma lógica da guerra cristã aplicada internamente? Precisamente. E o resultado foi o mesmo de uma guerra. Teve vencedores e perdedores. Anne Hutchinson e seus principais apoiadores foram julgados, excomungados e banidos de Massachusetts. A comunidade se purificou expulsando os hereges. A guerra pelas almas também deixou suas vítimas. Então o quadro que se pinta é de conflito constante, seja no campo de batalha com os Pequots, seja no tribunal contra Anne Hutchinson, mas isso seria simplificar demais, imagino. Existia algum espaço para outra coisa, para pontes em vez de muros? Sim, e é crucial não esquecer disso. Seria um erro pintar a história puritana apenas com as cores da guerra e da intolerância. Havia também relações de cooperação, de respeito, entre alguns ingleses e alguns povos nativos. E houve tentativas genuínas, ainda que muito frágeis, de criar um entendimento. E o Colégio Indiano é o principal exemplo disso, criado em 1650?
Qual era exatamente a proposta? A proposta era incrivelmente ambiciosa para a época: oferecer a jovens nativos americanos a mesma educação clássica que os jovens ingleses recebiam em Harvard. Isso significava aprender latim, grego, hebraico, lógica, teologia. Era uma tentativa de compartilhar o bem mais precioso dos puritanos, que era o conhecimento, com os povos originários. É uma ideia que contrasta violentamente com a mentalidade da Guerra Pequot. E para dar um rosto a essa iniciativa, as fontes destacam a história de um estudante, um jovem chamado Eleazar. A história de Eleazar é fascinante porque ele representa ao mesmo tempo a promessa e a tragédia desse projeto. Ele era um estudante brilhante. Segundo os relatos da época de um cara chamado Cotton Mather, o Eleazar alcançou um nível de erudição notável. E a maior prova disso é que ele escreveu uma elegia em latim. Uma elegia em latim. Isso é impressionante. Para um estudante de Harvard naquela época, dominar o latim a esse ponto era o auge da formação acadêmica. E Eleazar, um jovem nativo, chegou lá. Isso mostra um potencial de intercâmbio cultural gigantesco. Sem dúvida. Mostra que o ideal de iluminar através do conhecimento não era só para consumo interno. Havia um impulso missionário e educacional real. A existência do Eleazar e do colégio indiano prova que outro caminho era, ao menos teoricamente, possível. No entanto, a história dele não termina bem. Não, ele contraiu varíola e morreu em 1679, pouco antes de se formar. E a morte dele simboliza a fragilidade de todo esse esforço. Enquanto os puritanos ofereciam educação com uma mão, as doenças que eles trouxeram da Europa, como a varíola, dizimavam as populações nativas com a outra. A biologia foi, muitas vezes, mais implacável que a teologia ou as armas. A história de Eleazar é um vislumbre de um futuro que poderia ter sido, mas que se perdeu. É como ver uma porta se abrir a um mundo totalmente diferente, só para ser fechada de forma abrupta e trágica. Certo, então a gente percorreu um longo caminho aqui, partimos de uma estátua que é um símbolo, mergulhamos na alegoria de um livro antigo e vimos como essa ideia de guerra cristã se tornou real, tanto na violência contra os Pequot quanto na exclusão de dissidentes como a Anne Hutchinson, e por fim vimos esse contraponto frágil no colégio indiano. Exatamente. Vimos a promessa e a perversão de um mesmo ideal. Espera aí, então a gente está falando da mesma sociedade que, por um lado, se esforçava para ensinar latim a um estudante indígena a ponto dele escrever poesia clássica, e, por outro, produziu uma frase como cheiro de carne frita para descrever o massacre. Como essas duas realidades coexistem na mesma cabeça, na mesma cultura? Essa é a contradição central e desconfortável que essas fontes nos obrigam a encarar. Não é uma história de heróis e vilões. É a história de pessoas profundamente devotas que acreditavam estar travando uma guerra cósmica contra o mal. E essa crença fervorosa podia inspirar tanto a criação de uma universidade e de um projeto como o Colégio Indiano, quanto a justificação de atos de violência extrema. O mesmo impulso para purificar o mundo podia levar à erudição do Eleazar e ao banimento da Anne Hutchinson. É a dualidade aterrorizante do zelo. O que nos deixa com uma reflexão final, quase inevitável, que vem da história do Eleazar. Ele morreu antes de se formar, antes de poder usar todo aquele conhecimento que adquiriu. E a pergunta que fica no ar é: como a história das relações entre colonos e povos nativos na América do Norte poderia ter sido diferente se o colégio indiano tivesse tido mais sucesso? Se mais vozes como a de Eleazar, indivíduos que transitavam entre os dois mundos, que dominavam as ferramentas intelectuais de ambos, tivessem sobrevivido para escrever suas próprias elegias, suas próprias histórias e, quem sabe, suas próprias teologias. Que tipo de sociedade poderia ter nascido dessa fusão, em vez da conquista? É uma pergunta sem resposta, mas que nos assombra até hoje.